Olá, seja muito bem-vindo ao Conversa de Esteta. Eu sou a Júlia Almeida, sou dentista e biomédica e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o zinco, né? Sobre a importância aí do zinco nos procedimentos estéticos, nos resultados estéticos, para que a gente consiga entregar aí melhores resultados. O zinco, gente, ele é um mineral essencial e muitas pessoas pensam no zinco a nível de cosméticos também, mas nós temos que pensar no zinco como um mineral essencial que vai melhorar e potencializar aí os nossos resultados na estética. E para que vocês compreendam como que o zinco pode agregar valor à nossa profissão, aos nossos resultados, eu resolvi fazer esse bate-papo hoje para a gente discutir um pouquinho aí sobre o zinco. Então, lembrando aí que é um mineral e que ele é essencial. Assim como todos os minerais, o zinco, ele tem tropismo por células, ou seja, eu posso dosar o zinco na corrente sanguínea e ele pode estar até em uma concentração ideal, mas às vezes dentro da célula, para que a célula tenha subsídios para desenvolver suas reações, talvez esse zinco está pouco. Então, o importante é que a gente avalie o zinco através dos exames laboratoriais, de preferência o zinco intracelular, tá? Ele é um pouquinho mais caro, mas é possível. Se nós não formos solicitar esse zinco intracelular, o zinco no soro, né, no plasma, no líquido, tranquilamente é possível. Só que aí nós temos que avaliar isso baseado em outros fatores, conjuntos, sinais e sintomas do paciente, para que a gente consiga aí fechar um diagnóstico. Então, eu anotei aqui algumas coisinhas que eu acho relevante para nós profissionais estetas, pra gente ir discutindo e pra gente ir pensando. Só que vale lembrar, vale ressaltar que não é somente na desconfiança, no achismo. Então, assim, não é somente, isso pode ser carência de zinco, vamos suplementar zinco. Não. Assim como qualquer outro mineral que estiver em excesso e ou em carência, isso faz mal para o nosso corpo, tá bom? Então, o ideal é que a gente dose o zinco, certifique a concentração que o paciente está e, se necessário for, suplementar, ok? Então, o zinco, ele é um dos ingredientes, um dos nutrientes que a nossa tireoide precisa para poder converter o T4 em T3. Então, o T4, a gente chama ele de pré-hormônio. O que é um pré-hormônio? O T4, ele não possui, ele não conversa com o nosso corpo. Por quê? Porque ele não possui em sua membrana receptores. Então, ele não consegue buscar e encaixar os seus receptores por todo o corpo. Então, o único órgão do nosso corpo que conversa com o T4 a nível de pré-hormônio é o cérebro. O cérebro fala assim, manda o T4 aqui pra mim do jeito que ele tá, que eu tenho diosina 2 aqui e eu converto isso e eu trabalho com ele. Então, o único é o cérebro. O nosso corpo não. O nosso corpo não tem receptor para conversar com o T4. Então, há necessidade da nossa tireoide converter esse T4 em T3. Aí sim, o T3 ele é um hormônio. Então, se ele é um hormônio, possui receptores para conversar com as demais células do corpo. Lembrando que o T3 é o hormônio que é a nossa bateria, a gente até chama da bateria da vida, porque todas as células humanas possuem receptores para o T3. Então é o hormônio T3 que controla aí a nossa energia, o nosso metabolismo, a nossa disposição. Quando nós temos deficiência de zinco, nós temos está faltando um dos ingredientes chaves para que a tireoide tenha subsídios para produzir T4. Se a gente não produz T4, consequentemente, nós temos um declínio na produção de T3. Então, o paciente vai começar a ter o metabolismo mais lento. Todas as funções celulares vão ficar danificadas porque elas perderam o comando de um hormônio para elas trabalharem. E um paciente que apresenta uma diminuição na produção dos seus hormônios, ele possui o hipotireoidismo, que é a pouca produção de hormônios. A pessoa com hipotireoidismo, ela começa a apresentar disfunções estéticas. Dentre elas, a mais comum começa a ter, em primeira instância, queda de cabelo, em segunda instância, a pele muito ressecada.
Então, se você vê que seu paciente está com a pele muito ressecada, chega a estar craquelada, e você tem executado tratamentos para hidratar, para corrigir, mas o paciente não responde tão bem, não tem durabilidade aquele tratamento, aquele procedimento, você faz, melhora por uns dias, e aí quando o paciente retorna, parece que está do mesmo jeito, a gente deve desconfiar aí dessa carência desses minerais, tá bom? Outra coisa importante, pacientes com dermatite atópica. Dermatite atópica não, dermatite de uma forma geral, tá? Porque a gente tem que pensar também em investigar o zinco. O zinco ele tem a capacidade de ajudar na cicatrização e na reparação das células epiteliais. Quando a gente tem uma carência de zinco e ou uma deficiência de zinco, a pele tende a ter aí uma lesão, ela tende a ficar com mais irritação, mais alergia, dificuldade de cicatrizar, então vai evoluindo aí para cicatrização ou para dermatite, tá? Calvície, o paciente que tem uma deficiência de zinco pode vir a ter calvície. E por que isso? Porque o zinco, ele age em dois órgãos extremamente importantes. No homem, ele age nos testículos, ajudando aí na produção de testosterona. E na mulher, o zinco age aí no ovário para ajudar a produzir os estrógenos, hormônios sexuais femininos. Quando a gente tem aí, leva o estímulo para produzir testosterona, essa testosterona, ela pode ser convertida em dihidrotestosterona. Essa dihidro é uma testosterona mais potente, mais forte. Então, geralmente é mais comum em pacientes mais velhos, tá? Pessoas aí acima dos seus 60 anos, homens acima aí dos seus 60 anos, é mais aceitável, é mais esperado que ela tenha aí uma dihidro um pouquinho mais aumentada. Mas o fato da dihidro ser mais potente que a testosterona não significa que ela é melhor. Muito pelo contrário. Quando o paciente tem uma ativação de uma enzima que chama 5-alfa-redutase e transforma a testosterona em dihidrotestosterona, esse paciente geralmente evolui para calvície, para pele com muita acne, pele oleosa e queda aí de cabelo. E por que que isso acontece? Porque essa dihidro está um pouquinho mais aumentada. E onde que age o zinco? O zinco é um dos ingredientes essenciais que controla a ativação dessa enzima que chama 5-alfa-redutase. Então, nós tendo uma concentração de zinco nos valores ideais, essa enzima, a 5-alfa-redutase, normalmente ela tende a também ficar numa concentração ideal. Então, o paciente vai transformar a testosterona em dihidro, mas num valor ideal, num valor aceitado, num valor fisiológico. Quando o paciente tem uma tendência, uma carência de zinco, a gente perde o controle dessa enzima. Então, ela começa a dar mais estímulo para o corpo a pegar a testosterona e transformar essa testosterona em dihidrotestosterona. Pacientes que possuem dihidro mais aumentada, mais elevada, são pacientes que apresentam essas disfunções estéticas, queda de cabelo, acne, pele oleosa, tá? Então, para a gente conseguir equilibrar isso, a gente precisa de equilibrar o zinco. Aqui eu comentei sobre homens, mas nós também temos que investigar mulher, porque hoje já está mais comum mulheres que têm uma testosterona mais alta e que também têm uma ativação dessa dihidro e que converte mais dihidro. Isso no passado era esperado e era investigado apenas em homens. Hoje não, hoje se faz necessário investigar a dosagem desses hormônios, a dosagem de zinco também em mulheres que apresentam aí quedas de cabelo de uma forma exagerada, tá bom? Então precisamos de investigar isso nessas situações, tá? Então todos esses exemplos que eu estou dando são exemplos para a gente trazer para a nossa realidade. Nós somos profissionais estetas, nós promovemos beleza, tá? Mas para a gente conseguir
com que os nossos resultados eles tenham maior durabilidade, eles sejam efetivos, a gente precisa ir na causa. Então, hoje o nosso bate-papo é exclusivamente pelo zinco, tá? Outro fator também interessante é que o zinco, ele ajuda na produção da insulina. Então, assim, o nosso pâncreas, ele produz a insulina, e essa insulina é um hormônio responsável em pegar a glicose e ajudar que essa glicose entra dentro da célula, né? Por que eu gosto de falar em ajudar? A insulina não carrega a glicose, pega a glicose e põe dentro da célula. Na verdade, existem mais reações bioquímicas do que isso. A insulina, ela encaixa no receptor que fica na membrana da célula, e quando ela encaixa nesse receptor, ela faz com que outras reações químicas que estão dentro da célula aconteçam, e aí abre a portinha da célula. Quando abre a portinha da célula, a glicose entra, tá? E qual que é a vantagem de nós termos pacientes com concentrações ideais de zinco para nos ajudar aí nessa reação, nesse ciclo de insulina e glicose? Já é sabido que pacientes inflamados são pacientes que têm uma tendência maior a vir a ter uma resistência à insulina, a ter aí um diabetes do tipo 2. Quando a gente tem níveis ideais de zinco, a gente facilita com que a insulina grude no seu receptor. Então é como se o zinco ele diminuísse a resistência à insulina. Então, se um paciente tem menos chance de ter uma resistência à insulina, é um paciente que vai ser menos inflamado, menos glicado. E qual que é o benefício disso para nós estetas? O paciente vai ter menos mancha, vai ter menos queda de cabelo, ele vai ter menos dermatites de contato na pele. Por quê? Por causa desse ciclo que a glicose, que a glicação causa no paciente. Então, um paciente que tem melasma, por exemplo, um paciente que tem manchas, não somente o melasma, um paciente que tem uma tendência maior a hiperpigmentar, tipo assim, um paciente que o pernilongo pica, ele cria uma mancha. Você faz o pertuito de uma cânula, ele pode criar uma mancha. Esse paciente se faz necessário avaliar com mais critério a concentração de zinco desse paciente. Por quê? Porque esse paciente ele pode vir talvez a ser glicado, a estar glicado, e essa glicação potencializa, facilita aí com que esse paciente responda hiperpigmentando. Também o zinco é muito importante para imunidade. Então, quando vocês forem fazer um procedimento invasivo no paciente, quando eu falo um procedimento invasivo, é um procedimento assim, mais judiado, vamos pensar assim. O que eu penso? Num microagulhamento com agulha aí de 2,5, 3, tá? Quando vocês forem fazer um procedimento full face no paciente, onde vocês vão colocar muitos ml de preenchimento nesse paciente. Quando vocês forem submeter esse paciente a um bioestimulador, principalmente aos fios, tá? Nessa situação, nesses casos, é muito importante que a gente garanta ao paciente a integridade ali do zinco, porque o zinco ele é responsável pelo nosso sistema imunológico também. Ele é um dos fatores que ativa os linfócitos T. Então, é um conjunto para responder para o nosso corpo que a gente tá legal. Se nós vamos submeter o paciente a um processo mais invasivo e o paciente, por acaso, ele está com a imunidade um pouco mais baixa, esse paciente pode não responder bem ao nosso tratamento, ele pode ter uma dificuldade de cicatrização, ele pode vir a desenvolver uma herpes, e se ele tem uma herpes somente ali a nível de lábio, que é pequenininha, mais controlada, tudo bem, mas tem pacientes que têm herpes muito extensas, tem pacientes que sobem para o nariz, então isso pode provocar uma cicatriz. Então, garantir a suplementação de zinco do paciente antes de realizar um procedimento estético, você vai conseguir potencializar aí os seus resultados. Outra coisa também essencial e que ajuda muito no nosso caso é que o zinco,
ele ajuda a produzir colágeno. Ele é um dos ingredientes essenciais na produção de colágeno, assim também como o ferro, a vitamina C e outros. Quando nós temos uma carência de zinco, nós temos uma dificuldade de produzir colágeno em eficiência. Então, se vocês pegam um paciente mais jovem, por exemplo, que está apresentando uma flacidez muito considerável para a idade desse paciente, é extremamente importante que você dose o zinco desse paciente e avalie. Por quê? Porque senão você vai ficar fazendo procedimentos estéticos, vai estar dando subsídios para esse paciente tentar responder e melhorar esse colágeno, mas isso não vai ter constância, não vai ter durabilidade. Por quê? Porque está faltando um dos minerais chaves para que o nosso corpo produza, tá? Então, se vocês vão fazer um bioestimulador no paciente, por exemplo, que não seja o fio de sustentação, porque o fio nós já conversamos, para estimular ali, para melhorar a flacidez desse paciente, é importante que você avalie o zinco desse paciente antes, e se esse zinco não estiver nas concentrações ideais, que você suplemente esse paciente com zinco antes de você entrar com o bioestimulador, porque isso vai garantir que a produção de colágeno desse paciente seja muito mais eficaz. Consequentemente, o seu resultado também vai ser muito melhor. E por esse mesmo motivo de produção de colágeno também, o paciente pode vir a ter cabelos finos, frágeis, quebradiços, assim também como a unha. Porque como o zinco ele participa desse ciclo de colágeno e o nosso cabelo e a nossa unha também são variantes de um tipo de colágeno, a gente necessita de ter colágeno de uma produção satisfatória para que a gente tenha um cabelo mais hidratado, mais firme, mais forte, menos quebradiço e assim também como a unha, tá? Então, isso são fatores que nós temos que ter noção para conseguir fazer uma boa anamnese do paciente e investigar o que a gente pode desconfiar. Então, assim, paciente, onde que a gente vai ter zinco? O zinco, ele é um mineral que ele está presente em praticamente todos os alimentos. Só que o zinco, quando ele é aquecido, ele muda a sua fórmula, ele muda um pouco ali da sua molécula. Então, o nosso corpo tem dificuldade de reconhecer esse zinco. Então, o nosso corpo passa a não absorver esse zinco. E aí a gente entra em carência. Por mais que a pessoa às vezes fale assim, nossa, eu me alimento bem. Perfeito, eu me alimento bem. Só que se ele se alimentar bem, mas ele tiver uma alimentação sempre muito cozida, nada muito cru, esse zinco não vai ser muito utilizado, tá? Então, nessas situações, gente, é muito importante que vocês pensem em suplementar zinco do paciente. Mas não suplemente sem dosar, tá? Porque se esse paciente estiver em excesso, isso não é bom. Falta também não é bom, tá? Poderia incluir junto com o procedimento uma ampola de zinco, etc, nos tratamentos de estético? Sim, Vanessa, pode sim, mas desde que você veja, através dos exames laboratoriais, que esse paciente realmente está em carência de zinco, tá? Então, tudo aqui que nós estamos conversando é sobre o zinco em especial, sobre as disfunções estéticas que essa carência de zinco pode provocar. Mas tudo isso são sintomas de muitas outras coisas, de muitas outras carências, né? Então, se a gente for sair suplementando o paciente sem avaliar qual que é a real carência do paciente, a gente pode induzir esse paciente para uma formação de radicais livres. E aí esse paciente vai entrar no envelhecimento mais acelerado do que o que eu gostaria. Então, ao invés de eu estar resolvendo o problema, eu estou nutrindo o problema, tá? Então, por isso que é importante que dose. Mas se você dosar e verificar que o zinco do seu paciente não está em valores ideais, sempre que você for pensar em todas essas situações que nós já conversamos, principalmente para flacidez, antes de bioestimulador, entra com cápsulas de zinco um pouco antes. Ah, Júlia, tem que entrar muito antes? Não, se você entrar aí uma semana antes e continuar fazendo o ciclo aí por pelo menos mais 2 meses, que é o tempo que esse paciente normalmente vai gastar para produzir colágeno, pensando que é um paciente mais tardio. Por que mais tardio? Porque o ciclo de colágeno normalmente são 21 dias. Mas conforme o paciente for mais velho, o ciclo de colágeno muda, porque o organismo inteiro está em senescência. Então, você não pode pensar em vou suplementar um paciente jovem por 21 dias. Ótimo, beleza. Mas se você pega um paciente
de 60, 70 anos para cima, o ciclo de colágeno desse paciente não é mais 21 dias. Então, para que você consiga ter um resultado melhor no seu bioestimulador, para melhorar essa flacidez, suplemente esse paciente por mais tempo. Tudo bem, Vanessa? Esclarecido aí? Outra coisinha que eu anotei aqui para falar com vocês é que o zinco, ele participa da SOP. O que é isso? É uma produção de antioxidante natural que o nosso corpo produz. Então, através de várias enzimas que nós temos, o nosso corpo por si só ele é capaz de produzir anti-inflamatório, desglicante, antioxidantes. Por quê? Porque o próprio fato de nós respirarmos já vai fazer com que a gente produza radicais livres. Os radicais livres mais comuns e em maior quantidade que nós normalmente temos no corpo são os radicais livres de oxigênio. Por que isso? Porque a gente pega o oxigênio, esse oxigênio acontece várias reações químicas no nosso corpo provenientes aí de radicais livres. O nosso corpo, em perfeita homeostase, sabendo disso, ele é capaz por si só de produzir antioxidantes para poder neutralizar esses radicais livres. Então, assim, o fato de nós vivermos, de nós respirarmos, nós já estamos nos sujando, estamos nos contaminando. Mas o corpo, ele já sabe disso, ele foi preparado para isso. Então, ele consegue suja, limpa, suja, limpa. Só que o que está acontecendo com a humanidade? Tá sujando, sujando, sujando e limpando pouco, tá? Então, o zinco, ele é um dos ingredientes que a gente necessita ter para que o nosso corpo produza antioxidantes de uma forma natural para manter aí esse equilíbrio, essa homeostase. Se nós temos essa deficiência de zinco, consequentemente nós estamos tendo mais dificuldade de limpar a lixeira, de limpar a casa, de neutralizar aí a formação de radicais livres, tá bom? Uma outra coisa que vocês não vão acreditar, mas não vão acreditar demais, né? Que vocês talvez não esperavam e que é de extrema importância, o zinco, ele é importantíssimo para a produção de ácido clorídrico. E olha só que louco, gente, olha como esse mundo é perfeito, perfeito. A gente necessita de ter ácido clorídrico no nosso corpo para quando a gente se alimentar, esse ácido lá a nível de estômago conseguir degradar os nossos alimentos e converter isso em tamanhos pequenininhos, a tal ponto de quando ele chegar no intestino, ser muito mais fácil do intestino terminar aquela trituração, absorver os nutrientes que ele precisa e jogar o resto fora, correto? Quando a pessoa começa a ter deficiência de ácido clorídrico, ela tem uma dificuldade de absorver, de degradar a proteína. Então, vocês vão começar a perceber, a ouvir dos pacientes assim: eu não posso mais comer carne não me faz bem, eu me sinto estufado, inchado, com gases, eu arroto aquele gosto de carne mal digerida, aquele carne podre, necrosado. Por quê? Porque a carne apodrece, se ela apodrece, dá aquele cheiro de necrose. Então, quando o paciente às vezes relata para você esse tipo de sintoma, nós temos que pensar que esse paciente está tendo uma diminuição desse ácido clorídrico. E olha que legal, se o paciente começa a ter uma ingestão inadequada dessa proteína, por quê? Porque ele não está conseguindo absorver isso, vai refletir onde? Na nossa pele, porque a nossa pele, o nosso colágeno é proteína, e o nosso colágeno é proteína animal, então a gente precisa comer carne, comer ovos, comer derivados de leite, para que a gente consiga ter uma absorção de proteína para restaurar o nosso colágeno, tá? Então, se a gente não tem ácido clorídrico, eu não absorvo proteína. E aí, olha só, se eu começo a fazer a ingestão de proteína e o meu estômago, junto com o meu intestino, não degradar isso de forma ideal, eu vou começar a liberar para o meu intestino pedaços um pouco maior dessa proteína. E aí, o que o meu intestino faz? Esse pedaço um pouco maior, isso serve de alimento para as bactérias, que seria como se fosse um probiótico. Só que acontece que isso vai irritando o intestino, porque o intestino não está preparado para esses pedaços mal
mal digeridos e começa a servir de flora para as bactérias ruins. Então o intestino ele fica mais sensível, ele fica mais irritado, ele fica mais frágil e eu estou aumentando o alimento das minhas células patogênicas. Consequentemente, eu vou ter uma inflamação intestinal e isso evolui para uma carência de absorção de nutrientes. E aí o paciente pode falar assim: eu me alimento bem, eu como muita fruta, verdura, legumes, carne, eu juro que eu tenho a minha alimentação bem, mas é um paciente que pode estar apresentando anemia, que pode evoluir para um hipotiroidismo, que está apresentando todas as disfunções estéticas que a gente discute aqui todos os dias. E isso por quê? Por causa de uma carência de zinco que está dificultando a produção de ácido clorídrico e esse paciente segue para todo esse ciclo. Então vocês começam a entender que para a gente tratar a pele do nosso paciente, para a gente tratar a disfunção estética do nosso paciente de forma eficaz, nós precisamos de entender vários outros fatores. E hoje nós estamos falando exclusivamente do zinco. E olha o tanto que o zinco interfere diretamente nos nossos resultados estéticos. Incluir sessões de lipterapia antecedendo o tratamento é um ótimo aliado para a diminuição de radicais livres. Realmente é efetivo na estética? Totalmente, Vanessa. E lib é maravilhoso, tá? Para qualquer procedimento estético que você for fazer. O ILIB melhora a imunidade, ele te ajuda a eliminar aí radicais livres, é uma terapia essencial. Mas se você fizer essa terapia associado a uma concentração de zinco nos valores ideais, a chance de sucesso é muito maior. Por quê? Porque você está nutrindo o corpo do paciente com os nutrientes essenciais para que o próprio corpo tenha subsídios e tenha matéria-prima para trabalhar e você ainda está potencializando isso com o ILIB. Aí não tem como dar errado, de modo algum. Agora, se você ignora os exames laboratoriais para dosar os minerais desse paciente, no caso o zinco, que é a nossa conversa de hoje, se você ignora isso, você vai usar o ILIB e esse ILIB não vai responder tão bem quanto ele poderia responder se o corpo já estivesse em homeostase. Claro que pior seria ainda sem o ILIB, com certeza, mas você pode melhorar muito mais ainda os seus resultados, tá? Tudo bem? Ficou claro aí? Outra coisinha que eu anotei pra gente conversar aqui é o quê? Testosterona, né? Nós já conversamos lá em cima que o zinco, ele é importantíssimo porque ele vai lá no testículo e sinaliza assim, ajuda a sinalizar para a produção de testosterona. E também vai lá no ovário e sinaliza para a produção de estrógenos. Quando nós temos deficiência de zinco, nós consequentemente temos uma deficiência da testosterona e dos estrógenos. Pacientes com diminuição de estrógenos têm mais melasma. Isso já é fato, já está esclarecido. E isso é um dos motivos que justificam por que o paciente que faz uso de anticoncepcional é o paciente que tem uma tendência muito maior a vir a ter melasma. E melasma mais resistente. Por quê? Porque diminui aí a produção de hormônios sexuais femininos e faz com que esse paciente tenha aí mais melasma. Então, se eu tenho deficiência de zinco, eu posso vir a ter mais mancha. Se o paciente tem uma diminuição de testosterona, pensando aí no paciente homem, né, porque a testosterona é o predomínio, mas vale também para lembrar que nós mulheres temos testosterona, tá? A testosterona no homem, ela é responsável em proteger os vasos sanguíneos. Não somente isso, mas é um dos fatores mais relevantes da testosterona. Quando a gente fala em testosterona, a gente pensa em sexo, né? Parece que é meio que involuntário. A gente normalmente alia testosterona e sexo. Mas a testosterona, ela está muito além de somente do libido, somente a parte sexual. Nós necessitamos de testosterona para a gente proteger
o sistema circulatório do homem, principalmente. Então, assim, por que homens, geralmente jovens, não infartam? Porque o adolescente, o adulto jovem, ele tem testosterona mais alta. Então, quando a pessoa ela vai envelhecendo, ela tende a ter um declínio de testosterona. Se entra em declínio, esse paciente começa, ele fica mais vulnerável a vir a ter aí uma doença cardiovascular. Então, um dos fatores que faz com que aumenta a dificuldade de infarto no adulto jovem é o aumento de testosterona. Então, quando a gente for pensar em tratar esse paciente, nós temos que pensar também em ver como que está a testosterona desses pacientes. Por quê? Porque a testosterona, ela faz parte da vida, tá? Então, assim, igual nós mulheres, nosso hormônio chefe é a progesterona, pró-vida. E a progesterona protege os nossos vasos sanguíneos, assim como vários outros órgãos. Ela acaba dando subsídios para que outros hormônios trabalhem. Já no homem, a progesterona é mais baixa e o aumento é a testosterona. Em homens, qual que é o hormônio-chefe dele que ajuda a controlar todos os outros hormônios e garantir a pró-vida, a saúde do homem, é ter uma testosterona aí aumentada. E, gente, o que tem de homens adultos jovens que estão com testosterona aí de 200, 300, 400, é aos montes, sendo que essa testosterona deveria de estar aí 900, 1000, 1200. E hoje é difícil você pegar um homem jovem, quando eu falo jovem, aí vamos pensar em abaixo dos seus 40, que você tem uma testosterona de 1000. Então, assim, há necessidade da gente dar subsídios para esse corpo, para que esse corpo produza testosterona. E um desses subsídios é o zinco, tá bom? Então, nós temos que pensar em investigar isso. Já a mulher, né, nós temos aí a diminuição dos estrógenos. Eu já conversei com vocês em outras lives que pra gente conseguir garantir a integridade da face, nós precisamos de ter aí os estrógenos em concentrações satisfatórias. O que faz com que os tecidos, com que as células, elas ficam íntegras, que elas ficam justapostas, é o fato de nós termos aí o estradiol numa forma ideal. A paciente começa a ter o declínio desses hormônios, a face começa a cair. Então aí de repente você começa a ver que o sulco nasogeniano está mais forte, que o depressor do ângulo da boca está mais potente, que o paciente está com mais olheira. E isso é fator geral do envelhecimento? Com certeza. Mas o que está favorecendo isso é a diminuição dos estrógenos. Porque esse hormônio é o responsável em fazer com que nós não perdemos osso, é o responsável de fazer com que essas células fiquem justapostas. Então, se você começa um tratamento no paciente de rejuvenescimento e não garante a integridade dos hormônios sexuais dessa pessoa, você vai estar dando tiro no pé. Por quê? Porque você está colocando subsídios, está colocando ferramentas, mas o corpo não está trabalhando a teu favor. Então, gente, comece a dosar o zinco do seu paciente e, se necessário for, suplemente. Gente, zinco é uma concentração pequenininha por dia. É baratinho e isso faz com que os seus resultados fiquem maravilhosos. Então, investigue o zinco do paciente de vocês e, se necessário for, suplemente. Você pode suplementar, você deve suplementar se necessário for, tá bom? E aí algumas pessoas já perguntam assim, ai, Júlis, e o zinco tópico? Tem alguns cosméticos que tem zinco tópico e é bom? É bom sim. Mas pensa bem, quando você passa zinco tópico, se ele tiver uma nanotecnologia, que é o que eu espero que tenha uma nanotecnologia, onde que esse zinco vai trabalhar? Ali a nível de derme. Então, como que ele vai me ajudar? Ele vai me ajudar numa reparação celular, numa cicatrização, a desinflamar aquela pele. Então, assim, pele muito irritada, muito sensível, é bacana você pensar em um cosmético à base de zinco. Mas você está colocando de fora para dentro, sistemicamente não vai ter. Então o zinco tópico não vai te ajudar no ovário, não vai te ajudar no testículo, não vai te ajudar na tireoide, não vai garantir a integridade do seu estômago na produção de suco gástrico, não vai garantir a absorção dos demais outros nutrientes. Então, assim, complemente o seu tratamento
com um zinco a nível tópico de cosmético, mas não faça o zinco tópico ser o seu top, que eu queria falar assim, ser a estrela, a cereja do bolo. Por quê? Porque se você nutrir esse paciente via oral com zinco para suprir as necessidades de todos os organismos, o zinco tópico se faz desnecessário, porque o corpo já tem concentrações ideais. Então, eu acho que é muito mais importante para proporcionar um melhor resultado estético, você dosar o zinco do seu paciente, verificar se está em carência ou não, e se estiver em carência, suplemente via oral, porque suplementando via oral vai fazer efeito para a pele, sim, tá bom? Fiz exame e o doutor me receitou estradiol, um gel para passar atrás dos joelhos. Estou com medo de usar. Mulher, não fica não. Usa e vai ser feliz. Pode usar. Não há necessidade de ser somente atrás do joelho. Esses medicamentos tópicos, a gente precisa de passar onde não tem pelo. Por quê? Porque onde não tem pelo, a absorção é melhor, tá bom? Então, usa sim o seu hormônio, você vai ver que a tua vida vai melhorar, que a tua beleza vai melhorar, que o teu humor vai melhorar. Porque pessoas que têm estradiol baixo são estressadas, são nervosas. Às vezes a gente pega umas pessoas aí de mau humor que a gente fala assim, pelo amor de Deus, esse ser humano hoje não deveria ter acordado, tinha que ter ficado dormindo mais um pouco. E coitada, às vezes a culpa não é dela, às vezes ela tá com baixa de estradiol. Mulher com baixa de estradiol é um veneno. Uma cliente falou que a tia morreu, deu câncer nas mamas. Nossa, Cristiane, nada a ver. Ela pode ter câncer nas mamas porque ela estava com baixo estradiol e aumentou a estrona. Quando aumenta o estrona, uma pessoa que tem uma predisposição a ter câncer, que tem no gene, que tem no corpo, o gene do câncer, ela pode sim favorecer a produção, a estímulo de vir a ter um câncer, tá? Mas o câncer não veio pelo estradiol, o câncer veio pelo aumento do estrona associado a genes do câncer. Por exemplo, se você não tiver o gene do câncer, você pode ter um aumento do estradiol que talvez você não vai vir a desenvolver. Agora, se você tem e você não faz uso do estradiol e aumenta a estrona, você pode ter sim. Então, gente, presta atenção, porque estradiol é ótimo. Gente, são poucas as pessoas que passam estradiol para o paciente, são poucas as pessoas que suplementam, que faz uma modulação, que faz uma reposição hormonal no paciente. São poucos os profissionais. Então, eu acredito que aqueles que fazem, eles sabem o que estão fazendo. Então, gente, faça. Faça porque, assim, ter hormônios é ter saúde. Ter hormônios é ter vida. Ter hormônios é ter beleza. É impossível você querer ser jovem se você não tem hormônios. Então, Cristiane, usa sim o seu estradiol, passa aí atrás do joelho, passa assim ao interno de braço, passa no interior de coxa, onde não tem pelo você pode passar. E se o único lugar do seu corpo que não tem pelo é atrás do joelho, passe atrás do joelho, mas passa sempre, certinho? Concentrações de zinco. Qual a concentração de zinco? Depende, meus amores. Depende dos exames laboratoriais, o que ele vai me dizer. Então, não dá pra eu falar pra você assim, vamos todo mundo tomar 30 miligramas de zinco por dia. Não, talvez 30 pra você é muito, talvez 30 pra você é pouco, talvez 30 não faz nem cócega. Então, não dá pra eu falar pra você assim, eu vou usar X concentração de zinco se eu não avaliar os seus exames antes, tá certo? Lembrando que o zinco, ele é um mineral essencial, mas ele tem tropismo por alguns receptores que competem com outros minerais. Então, quando for suplementar zinco, é necessário verificar a concentração desse paciente e aí associar isso a alguns horários ou a outros fatores que fazem com que essa competição de receptor não prevaleça. Porque se você suplementar zinco simplesmente por suplementar, mas não respeitar essa competição de receptores, você pode estar suplementando zinco, mas não está absorvendo esse zinco. Então eu vou finalizar.
Muito obrigada pela companhia de vocês, pelo tempo de estar aqui, gratidão, tá? Se vocês quiserem entender, se aprofundar um pouquinho mais sobre os exames laboratoriais na estética, os valores ideais desses exames, como suplementar o seu paciente, qual que é a concentração ideal, por quanto tempo suplementar, quais são os nutrientes que competem por um mesmo sítio ou não, eu convido vocês a participar do meu curso Você no Topo, avaliação e interpretação de exames laboratoriais voltados para a estética. Esse curso hoje ele está com as inscrições encerradas, mas no link que está ali na bio do meu Instagram, você pode entrar e participar da lista de espera desse curso. As pessoas que quiserem se aprofundar um pouquinho mais sobre esse assunto, pode entrar ali nessa lista de espera, que assim que nós formos divulgar as novas turmas desse curso, vocês serão os primeiros a ficarem sabendo. E o mais especial, quem está nessa lista VIP, nessa lista de espera, ela recebe alguns bônus, alguns mimos especiais. Então, se você tiver interesse em aprofundar mais sobre os exames laboratoriais na estética, eu te convido a clicar no link da Abril e a entrar aí para essa lista de espera, tá bom? Pessoal, um beijo no coração de vocês. Gratidão por estarem aqui comigo. Durmam com Deus no escuro, sem som e sem cheiro, tá bom? Até mais, se Deus quiser. Fiquem com Deus.